Abra comigo a palavra de Deus nesta manhã na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, a nossa segunda leitura desta manhã. No capítulo de número 5 nós leremos este versículo de número 7 e 8. Efésios capítulo 5, versículos 7 e 8. Estas palavras de Paulo: portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Nosso título nesta manhã é Santificação e Testemunho Cristão. Santificação, queridos amigos, permeia a palavra de Deus e a vida do crente. Aqui neste capítulo de número 5, Paulo retrata o salvo como vivendo diante dos olhos e da observação deste mundo. Aqui está o crente. Mas atrás, e também na carta aos Colossenses, ele retrata o crente vivendo no lar como esposa, marido, pai, filho, no trabalho como empregador, mas aqui, em linhas gerais, andando por este mundo e vivendo sobre o olhar e a observação de pessoas que não conhecem a Deus. E as várias exortações que nós temos aqui nesse capítulo 5, a partir do versículo 7 em particular, são exortações práticas, exortações para a santificação, para a vida de retidão de um crente e testemunho no mundo. Mas deixe-me comentar o versículo 7, porque este versículo ele nos conecta com o início do raciocínio aqui do capítulo 5, versículo 1. Versículo 7, ele diz: portanto, isto é, assim sendo, baseado no que ele disse anteriormente, nós não somos mais trevas, nós não podemos ter companheirismo com as trevas, portanto, não sejais seus companheiros, isto é, não seja companheiros do mundo, do mundanismo, não seja coadjuvante com o mundo. É isso que ele quer dizer. Não quer dizer que você não pode sentar no banco de um metrô, de um ônibus, ao lado de uma pessoa que não foi salva. Esta não é a ideia. Se isolar numa fazenda do século XVIII, XIX, vestindo de roupas do século XVII, não é esta a ideia de se isolar do mundo, mas não ser coadjuvante com o mundo. Portanto, não sejais seus coadjuvantes, companheiros naquilo que é mundano e desagradável ao Senhor. E o que está em vista aqui, claro, é a não participação em coisas que são reprovadas por Deus. Não esteja envolvido nelas, diz o apóstolo Paulo. Não esteja envolvidos naquele círculo de conversação que é torpe, que é carnal, que é mundano, que é baixo, que é vulgar, que comunica algo violento ou sensual. Não seja coadjuvante, audiência para estas coisas, nem mesmo companhia. Mas é claro, nós podemos ampliar este conceito, este princípio. Não sejais audiência no mesmo cinema, onde o tema que é transmitido está cheio das coisas mencionadas aqui nos versículos anteriores. Da impureza, da lascívia, da cobiça, da concupiscência. Seja em casa, em seu privado, assistindo uma televisão ou na internet, as mesmas coisas. Não assista, não esteja diante das mesmas coisas que uma pessoa que anda em trevas está. Não se alimente, não beba destas coisas que aqueles que não nasceram de Deus bebem, têm prazer. Sejam coisas, ainda embora limpas, mas que ensinam, que comunicam, que atiçam a cobiça, o desejo por mais e mais e mais e mais conforto e esta vida, o que atiçem o ego, o desejo de ser visto e ser alguém e ter toda a atenção. Não esteja como audiência, não seja coadjuvante, nestas coisas que marcam a vida e que alimentam uma pessoa não salva. Não apenas estar na mesma companhia quando estas coisas são praticadas, mas não participar das mesmas coisas, não ter a mesma conduta. Esta é a ideia aqui. Portanto, não sejais companheiros, versículo 7, seus companheiros. Mas aqui no versículo 8 ele inicia com um elemento mais positivo, e nós queremos concentrar aqui. Positivo eu quero dizer no sentido de adicionar algo. Ele diz: portanto, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, positivamente, andai como filhos da luz. Versículo 7, negativamente, não sejais seus companheiros. Versículo 8, positivamente, andai como filhos da luz. Você percebe? A santificação, ou a imagem que nós temos da santificação, ela é repetida várias vezes ao longo das cartas com palavras diferentes. Lá em Colossenses, é se despojar do velho homem, aquela lista horrível lá de Colossenses 3,
12 em diante, e então revestir-se de algo novo, o caráter de uma pessoa que nasceu de novo. Aqui é não ser companheiro daquilo que não convém, mas andar nos caminhos, se comportar. Então, santificação é isso. Santificação não é apenas separação, é separação, este aspecto negativo não quer dizer ruins, mas no sentido de subtrair, se afastar, não está inserido. E é este elemento positivo de agir, de se entregar a algo positivo, real, agir da seguinte maneira: santificação é separação, e santificação é revestir-se também. Isso perpassa toda a palavra de Deus, essa é a ideia de santificação. Bem, há certos elementos muito poderosos aqui e interessantes. Ele diz... Porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Claro, ele está falando a crentes. Você foi iluminado, ele está dizendo. Iluminado pelo Espírito. Um dia ele veio, tocou o teu coração, tocou a tua mente, abriu o teu entendimento e de repente você começou a compreender. Ele te iluminou, compreender a tua necessidade, compreender o que Cristo fez. Você foi a Ele em arrependimento e fé, Ele te salvou e agora você compreende o propósito e a razão da tua existência e você entende algo que você não entendia antes. Você entende porque as pessoas se comportam como elas se comportam, porque o mundo é como ele é. Você foi iluminado, diz a palavra de Deus. Você compreendeu o sacrifício de Cristo, você foi a Ele e assim a tua natureza foi transformada. E agora, você e eu somos filhos, filhas da luz. Da luz, um filho da luz. O que significa? Bem, literalmente significa que o teu pai e a tua mãe é luz. Significa que você foi gerado pela luz. Minha mãe é luz. Este é o sentido aqui, como filho da luz, como se você fosse gerado pela luz. O que eu era antes disso? Bem, de acordo com o versículo 6, você e eu éramos filhos da desobediência. Pessoas como que foram gerados pela desobediência. Bem, se eu fui gerado pela desobediência, com o que eu me pareço? Com um desobediente, com um rebelde a Deus, com uma pessoa que vive longe de Deus, para mim mesmo, contra a vontade e os preceitos de Deus. Eu era um filho da desobediência, assim eu vivia. E eu tinha o caráter e a natureza de uma pessoa rebelde e desobediente, mas o meu caráter foi mudado. Agora eu sou um filho da luz. Eu tenho vida espiritual em mim. Eu tenho entendimento dado por Deus, eu compreendo a palavra de Deus, luz em meu entendimento. Se é assim e então o comando, andai como filhos da luz. Você, querido amigo, irmão, é um filho de Deus, que é luz, justiça, retidão, verdade. Esse é o simbolismo da luz. E essa tua nova natureza que te foi dada, você não tinha, eu não tinha, me foi dada pelo Espírito. Bem, ela deve ser manifesta, a luz se manifesta. Teu comportamento deve ser de acordo com esta nova natureza que você recebeu. Basicamente é isso que ele está dizendo aqui. Agora, isso não é algo pequeno. E essa será a exortação de toda a passagem aqui. Ele diz na última parte do versículo 8, agora sois luz. Luz no Senhor, andai como filhos da luz. O que ele está descrevendo aqui, primeiro, é o nosso novo status espiritual. Antes o nosso status era filho das trevas, filhos do maligno, filhos da perdição, filhos da ignorância. Agora esse novo status legal diante de Deus somos filhos da luz, da retidão, da justiça de Deus, que é luz. E assim nós estamos destinados a viver na luz, na glória, o céu, andar na presença de Deus, ter comunhão com a luz, entendimento espiritual. Isso flui agora para as nossas vidas. Uma nova natureza, não é? E sobretudo, queridos amigos, um residente divino habitando em nós. A terceira pessoa da Santa Trindade. Esse é o meu e o teu novo status, o novo papel também. Não é apenas o meu status, mas é agora o meu papel neste mundo. Por que Deus me preserva aqui? Você já parou para pensar sobre isso? Por que Deus nos preserva aqui? Por que Ele não nos levou logo depois que Ele nos salvou imediatamente? Porque tudo aquilo que nós
estamos fazendo aqui, nós poderemos fazer no céu, porque Ele não nos levou imediatamente a adorar ao Senhor, louvar, termos comunhão santa uns com os outros, aprender do Senhor, ali conhecimento será derramado em nossa mente, porque Ele não nos salvou e nos levou bem, porque há uma coisa que nós não podemos fazer no céu: evangelizar, proclamar a luz da verdade do Evangelho de um caráter transformado. Por isso Ele nos preservou aqui. Ele não me preservou aqui para ficar focando só na minha carreira, na minha vida, no meu conforto. Ele me chamou um novo status e agora um novo papel, uma nova responsabilidade. E meus queridos amigos, até que todos nós entendamos este ponto, eu penso que todo o ensino e recapitulação da palavra de Deus será em vão. Até que um crente entenda que ele não foi salvo para viver a sua vida neste mundo isoladamente, Deus lá me abençoando, eu cuidando do meu corpo, dos meus bens, do meu conforto, que ele foi salvo e enxertado no corpo de Cristo para servir, para ser parte, que um salvo é um servo, é um discípulo, até que isso seja absorvido, encapsulado. Todo o ensino da palavra de Deus a um crente será perdido, será esquecido, será diluído. Nós percebemos como as pessoas crescem no momento em que elas compreendem isso. A partir da compreensão desta verdade, que eu não fui salvo para viver a minha vida somente, mas eu fui salvo para servir a Deus, para estar com o povo de Deus, para honrá-lo, para fazer algo, e me foi dado um instrumental, uma instrumentalidade, dons. Até que eu entendo isso, eu não vou progredir na vida cristã. E eu tenho observado pessoas que depois de algum tempo elas compreendem isso, como que uma luz acende na mente, e de repente a vida muda. E elas passam a ouvir a palavra de Deus com mais atenção, e elas passam a recapitular o que ouviram, e a sua conversação muda, o seu interesse muda, muita coisa muda, e você começa a ver um crescimento vertical contínuo. E às vezes as pessoas perguntam: pastor, por que algumas pessoas crescem tão rápido na vida cristã e outras que estão sob o mesmo ensino tão devagar? A resposta é essa. Não é apenas um novo status que a conversão nos dá, é um novo papel. E aqui está um aspecto deste novo papel, um portador desta luz. Versículo de número 9. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Tudo isto é um fruto do Espírito, é uma obra do Espírito em nós. É Ele quem gera, quem cria isso em mim e em você. Eu não sou somente um filho da luz como um crente, mas um portador desta luz. Este é o meu papel como crente no mundo. Bem, um portador da luz. Mas como? Parece tão abstrato essas palavras, não é? Como assim ser um portador da luz? Bem, através destes 3 padrões mencionados no versículo 9. Veja quão prático é o apóstolo Paulo. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade. Há um grande poder, há um grande valor nestes 3 padrões, nessas palavras aqui. Você não pode subestimar isso. Como eu serei um filho da luz? Eu me pergunto. Como eu serei um filho da luz? Luz no local de trabalho, na vizinhança, no meu lar, na minha família? A resposta está bem aqui diante de nós. Lembre-se, esses termos foram escolhidos pelo Espírito. Ele poderia nos ter dado uma lista imensa, mas aqui está. Está no mesmo contexto. Primeiro, padrão. Eu serei um filho da luz através da bondade, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. O que é bondade? Gentileza para com os outros, atos de benevolência, humildade, abnegação. A pessoa que faz o bem, isso é bondade. Na firma, no círculo de trabalho, entre familiares, onde quer que nós estejamos, alguém que é notado por ser alguém que ajuda, que é gentil, que é sensível às necessidades dos outros, que é compreensível, que é o oposto do comportamento típico de uma pessoa que não foi iluminada, não foi regenerada, que é o quê? Egocentrismo, só o que me importa, não ajudo ninguém, só faço o que é para mim. Esse é o comportamento de um filho das trevas, da ignorância. Nós somos iluminados e esta luz se manifesta em, primeiro, bondade. E então justiça, bondade, um fluxo positivo de atos de bondade.
Então, justiça, que significa simplesmente a observância da lei. Isso é justiça, a observância dos 10 mandamentos, a lei moral. Mas é claro, também a lei dos homens. Ser o mais justo e correto em nossos atos, de modo a representar a lei de Deus que está inscrita em nós. E então, verdade, este terceiro padrão para nós. E verdade aqui não significa a verdade da doutrina, a fé cristã, quer dizer veracidade, uma característica da nova vida, quer dizer sinceridade, integridade, pessoas genuínas, pessoas honestas, pessoas confiáveis. Aqui está, queridos irmãos, nós poderíamos fechar a palavra de Deus e voltar para casa. Padrão tríplice para a nova vida: bondade, justiça, verdade. Benevolência, gentileza, abnegação, humildade, retidão, integridade, sinceridade, genuinidade, tudo isso envolvido nessas palavras. Assim, no final do dia, acaso eu me pergunto, ao examinar a minha conduta ao longo do dia, eu fui um portador desta luz divina no meu local de trabalho, na minha família, na minha vizinhança? Ao final do dia, ó Senhor, me ajuda a examinar de uma maneira honesta e séria as minhas atitudes ao longo deste dia, de acordo com esses 3 padrões: bondade, justiça e verdade. Você pode até escrever na borda da sua cama, ali na parede, quando você estiver sentado ali olhando: qual é o padrão pelo qual eu irei examinar a minha vida ao longo deste dia como um novo ser, como um portador da luz, um crente? A partir deste padrão: bondade, justiça e verdade. Ao final de cada dia, fui eu um portador desta luz divina. Ao iniciar o meu dia, Senhor, me ajuda a projetar esta luz divina, bondade, justiça e verdade. Queridos amigos, esses, de acordo com o apóstolo Paulo, são os 3 padrões. Esta é a luz que nós lançamos sobre as pessoas em nossa volta. Percebe como a palavra de Deus é maravilhosa? Ela não permanece em algo abstrato, ela nos diz e nos ensina. Como eu irei irradiar esta luz? Está aqui: bondade, justiça, verdade. Então o versículo de número 10, aprovando o que é agradável ao Senhor. Eu seguirei através desses versículos. Bem, se você fizer uma leitura muito rápida aqui do texto, você não compreenderá o que ele está dizendo, uma leitura muito rápida. E ao ler esse versículo 10 em particular, no contexto que nós acabamos de ver, nós entendemos da seguinte maneira: aprovando o que é agradável ao Senhor, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Bem, eu diria comigo mesmo, ao viver desta maneira, neste mundo, eu estarei provando para mim mesmo que este comportamento que eu estou vivendo é agradável a Deus. Não é isso que nós lemos? Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Mas não é esse o significado. Porque não é aprovando, por causa do contexto, lembre-se, porque não é aprovando para nós, lembre-se, luz que vai em direção dos outros. Essa é a ideia aqui. Não é aprovar para nós, mas aprovando para eles, para aqueles que estão em nossa volta. Essa é a ideia. Aprovando ou provando para estas pessoas o que é aceitável diante de Deus. Leia novamente comigo. Porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Como? Este é o fruto: bondade, justiça e verdade. Aprovando ou provando para eles que estão em nossa volta o que é agradável ao Senhor. Esta é a ideia. Provando para eles, as pessoas com quem eu e você convivemos, diante dos olhos de quem nós vivemos uma vida cristã, provando para eles o que é um tipo de vida que é agradável e aceitável ao Criador. Qual é o tipo de vida que eu viverei? O que é aceitável, o que não é aceitável para Deus, o crente irá irradiar esta lei, irá provar, mostrar, persuadir uma pessoa que este estilo de vida é aceitável ao Criador. E esse estilo de vida não é aceitável ao juiz de toda a terra, ao Senhor. Deixa eu me explicar. Paulo está escrevendo aqui a crentes em Jesus Cristo na igreja dos Efésios, não é na Grécia
cultura greco-romana. E ele está escrevendo a pessoas que vivem em uma sociedade, no meio de pessoas que adoram deuses, com D minúsculo, deuses da sua imaginação. Eles são politeístas, são idólatras. Eles adoram deuses diversos, representados por imagens de prata, de ouro, de pedra e tantas outras coisas. São deuses que representam, na verdade, tudo aquilo que eles desejam. Seus deuses são retratos deles próprios. Não é que existem outros deuses, existe um só Deus, e estes são deuses imaginários que eles criaram, que estão moldados e representam toda a sua concupiscência, deuses da sensualidade, do dinheiro, do prazer, da fama, do sucesso, Mamon e todos os seus derivados. Eles adoram deuses que não conhecem, da própria imaginação. Sua religião é nada mais do que, então, superstição. Seus deuses são semelhantes aos homens, eles se iram, eles são imorais, eles têm compaixão, mas eles têm inveja, e a picuinha e a fofoca neste panteão. E assim essas cerimônias que eles criam para adorar este Deus, bem, adorar este Deus e essas cerimônias são abomináveis, porque representam tudo aquilo que é a concupiscência da carne e dos olhos da vida, e vocês estão vivendo no meio dessas pessoas, diz o apóstolo Paulo. Bem, vocês não querem agir como eles. E viver no meio de pessoas que agem desta maneira, que de cada 5 palavras é um xingamento, uma palavra sensual. No meio de pessoas voláteis, egocêntricas, pessoas cheias de superstição, de amuleto, de patuá, disso e daquilo, pessoas supersticiosas, conviver com pessoas assim, requer comportamento limpo, justo. Eles não possuem padrões morais, éticos elevados. Ética e moralidade para uma pessoa não convertida é apenas um instrumento para alcançar algo que o coração deseja. Mas você, por outro lado, diz o apóstolo Paulo, você está vivendo em um meio gentil, mas você não pertence mais a este meio. Você é um portador da luz, você representa o teu Senhor, você foi salvo, transformado por Deus. E pela tua conduta, pelo teu comportamento, você então está provando a estas pessoas o que é aceitável diante do único, vivo e verdadeiro Deus. Percebe então que Paulo ele move do aspecto negativo, afastar-se daquelas coisas do versículo 1 a 6, e agora ele está falando sobre algo positivo, viver no meio de pessoas não salvas, santificação. Nós nos afastamos de nos associar com estas coisas reprováveis deste mundo, mas nós não paramos por aí. E se eu paro por aí, eu não estou vivendo a santificação bíblica. Então, há os aspectos positivos da santificação, mostrar nosso papel como portador dessa luz divina. Santificação, despojar, revestir, afastar-se, resplandecer. Isso é santificação completa. E como viver então esta bondade, esta justiça? Bem, nós vamos viver isso de tal forma que diante do mundo nós iremos provar para eles, porque eles nos observam, que a única conduta aceitável para o Criador é esta. Esse é o sentido do versículo de número 10. Aprovando o que é agradável ao Senhor diante deles. Esse é o padrão para nós. E se você vive desta maneira, então consciências serão tocadas. Eu quero ler essa verdade em outros textos da Palavra de Deus. Abra comigo Romanos capítulo 1, versículos de número 28 a 31. A mesma verdade. Romanos 1, 28 a 31. E como eles, aqueles que permanecem ainda nas trevas, como nós antes, e como eles não se importaram em ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso. Em outras palavras, Deus soltou freio de mão deles, para fazerem coisas que não convém, fazerem aquilo que o coração deseja, estando cheios de toda a iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, são inventores de males, onde não existe, desobedientes aos pais e às mães, isto é, à autoridade, são nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem
misericórdia. Veja o versículo 22, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, isto é, condenação que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam, se alegram dos que as fazem. Eu estou lendo isso, querido amigo, para recordar que há um nervo vivo debaixo da consciência de cada ser humano. É o que diz o versículo de número 32. Sabendo, eles sabem, não somente fazem, mas eles sabem o que estão fazendo. Há um nervo vivo debaixo da consciência de todo ser humano. Assim, apesar de toda a quantidade de pecado que existe da prática, há uma consciência, uma percepção por baixo da superfície. Eles possuem, todo ser humano possui um senso de culpa e de julgamento, mesmo que seja suprimido este senso continuamente, ele está ali. Há uma raiz. É como um dente que estava ruim, precisou ser extraído, e ficou uma pequena raizinha lá dentro. Você sabe o que acontece depois que é fechado, costurado, não é? Ele está lá, latejando, vai latejar. Assim a consciência enterrada debaixo de uma vida, uma prática de negar a Deus, viver longe dele. A consciência não morre e ela é tocada. Ela é tocada. Então, quando o dentista ele põe aquele negocinho e toca lá, você quer pular da cadeira de dor, não é? A consciência está lá, nós vivemos longe do Senhor, enterrando a voz de Deus na consciência, mas ela não morre. Então, quando um filho da luz, vivendo a sua vida diante do Senhor, é observado por uma pessoa que vive assim, esta consciência irá tocar. E pode ser dolorido para a pessoa que não vai gostar, pode ser estranho, mas será tocada. A verdade aqui é esta, meus irmãos, que as pessoas com quem nós convivemos, mais próximas de nós ou distantes de nós, elas nos observam. Você pode achar que não, mas elas te observam. Elas observam para saber o seguinte: para garantir e provar para elas mesmas que o estilo de vida que elas vivem não é problema nenhum. Elas querem ver um erro na tua conduta. E pegar este, olha aí, ó, viu? Olha lá, falava que era um santinho, uma santinha, olha. Eles querem se afirmar e se convencer que o seu estilo de vida, que a sua consciência lhes condena, é certo. Essa é uma das razões porque nós somos observados. As pessoas não vão falar, mas estão observando, ouvindo, colocando coisa com coisa do que nós falamos e fazemos. E por uma segunda razão, aqueles cujos olhos já foram abertos para verem a vaidade, a vazio desta vida, eles vão nos observar como quem sacode uma árvore. Eu quero ver se é verdade essa esperança que essa pessoa tem, algo diferente nele, algo diferente nela. Há uma conduta diferente, não se envolve com isso, com aquilo. É uma vida verdadeira, eu almejo esta vida, mas será que é verdade essa fantasia teatro? Elas vão sacudir, elas querem saber, testar, estar em cima do nosso erro, porque elas desejam esta esperança também. Porque a sua vida é tão vazia, embora cheias de bens ou cheias de nada, elas desejam isto também. Nós somos observados neste mundo. Agora volte a Efésios, o nosso texto, capítulo 5, versículo 10, Efésios 5, 10, aprovando o que é agradável ao Senhor. Paulo diz, seu comportamento, que reflete bondade, justiça e verdade, tocará o nervo vivo daquele incrédulo, daquela pessoa, e ele notará isso, e ela observa você, e essa pessoa que observa, talvez se torne intensamente desconfortável com a tua presença no ambiente aos poucos. Talvez ela não mostre isso, talvez mostre, e ela começa a fazer algo para desafiar o teu comportamento, o teu estilo de vida e reprovar. E é isso que está acontecendo. Você está tocando no nervo vivo da consciência de uma pessoa morta em delitos e pecados. E isso pode torná-la desconfortável. Você já passou por situações assim? Se você é luz, você passa por isso muito. E olha, querido irmão, eu não estou falando sobre pessoas que põem uma pretensa de santidade, mas que não vivem isto. Estou falando de uma vida para o Senhor,
que espalha luz. Você está ali apresentando o caso do teu Senhor diante do mundano. E você está defendendo a verdadeira vida, a única vida que é agradável a Deus, a vida de retidão e os frutos da luz. Você está provando para eles o que é aceitável ao Senhor. Conduta é algo muito poderoso e exerce uma grande influência nas pessoas. Sim, palavras são vitais, são necessárias, mas a vida que nós vivemos é a fundação do nosso testemunho do Evangelho. Esta é a fundação. Então, versículo 11. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Isto é, não ter coparticipação com obras das trevas. Bem, são obras das trevas, do escuro. E o objetivo destas obras é levarem pessoas ao inferno, às trevas espirituais, prender a alma das pessoas em tantos pecados. Querido irmão, querida irmã, como você pode assistir o mesmo programa de televisão ou estar no mesmo lugar e participando das mesmas conversações que aquele que vive nas trevas participa, está junto, observa? Porque o objetivo desta programação, que é trevas, o objetivo deste ambiente é levar pessoas ao tormento eterno. Como eu posso estar diante de algo que é trevas? E ali estou eu assistindo uma novela. E se há alguma coisa que comunica a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida em nossa cultura, são as novelas. E eu lhe exorto, se você é um crente, nomeia Cristo Jesus, se afaste de novelas. E ali é derramado tudo aquilo que é imoral, indecente, contrário à verdade, contrário aos valores de Deus. E ali está você, achando graça em alguma coisa e assistindo. Como eu posso ser coadjuvante, comunicar? Estou comunicando, né? Interagindo, vendo, recebendo, pensando com as obras das trevas, cujo objetivo é levar pessoas, mantê-las nas trevas e levá-las ao inferno. São instrumentos do diabo. Como eu posso ser participante destas coisas? Estar no mesmo lugar, participando da mesma conversação, obras das trevas. Veja novamente, versículo 11. Não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Bem, essas palavras que se seguem aqui são um desafio para nós. Mas antes condenai-as. O grego não significa exatamente condenar, significa refutar. Veja novamente com a palavra refutar. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes refutai-as. Isto é, prove que elas são erradas. Bem, como isso acontece? Como eu posso provar que estas coisas são erradas? E a ideia aqui é esta: as pessoas com quem nós convivemos na firma, no trabalho, elas dizem o seguinte: se nós somos luz, eu tenho que admirar aquela pessoa, tenho que admirar aquela moça, tenho que admirar aquele jovem, aquela senhora. Eu tenho que admirar, eu não posso ser, eu tenho que ser verdadeiro, eu tenho que admirar a bondade dessa pessoa, a gentileza dessa pessoa. É uma pessoa simpática, é uma pessoa humilde, há uma veracidade de caráter ali. Eu tenho que admirar essa pessoa que sempre cumpre a palavra dela. Ela baliza realmente a vida dela, as ações dela, naquilo que ela crê. Não há uma discrepância. As regras de Deus, 10 mandamentos que ela crê. Eu tenho que admirar essa pessoa, não posso negar isso. Eu tenho que admirar essa pessoa em muitas maneiras. Eu vejo que há uma vida limpa, essa pessoa tem uma vida limpa. Você não vê mancha, sujeira no caráter desta pessoa, ela não está envolvida com a pocilga deste mundo. E eu posso confiar nesta pessoa, esta pessoa não cria desculpas frívolas para se safar de algum problema. É alguém que eu posso confiar, uma pessoa que tem caráter, honestidade, uma consistência. Assim, eu admiro essa pessoa. Eu não digo isso, talvez não goste de algumas coisas, da fé, da crença dela, mas eu admiro essa pessoa. Mas essa pessoa, este rapaz, esta senhora, essa pessoa, veja, ela não compartilha
dos meus valores, não faz as coisas que eu faço, não vai nos lugares que eu vou, não se veste como eu me visto, não gosta das mesmas coisas que eu gosto, não frequenta os mesmos locais, ela não faz certas coisas que eu faço e todo mundo faz. E isso é uma prova de que a vida temente a Deus que ela tem é a vida verdadeira. E as coisas que eu pratico, realmente, eu preciso ser honesto comigo mesmo, são erradas. São erradas. Essas pessoas que eu admiro, elas temem a Deus, são tão boas. E há alguma coisa errada no meu estilo de vida, eu sei que há muita coisa má e suja. E aquilo que elas acreditam é porque elas vivem assim porque elas acreditam em Deus e há uma santidade ali. Assim, querido amigo, teu padrão tríplice, bondade, justiça e verdade, prova e refuta aquela pessoa em seu apego a coisas pecaminosas. Esse é o sentido do versículo de número 11. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes refutai-as. Refute-as, reprove pelo comportamento, prove que são erradas diante de Deus. E por refutar pelo comportamento, eu devo ser muito cuidadoso em explicar. Você não vai refutar algo como o fariseu refuta, o fariseu evangélico, através de atitudes que mostram a sua superioridade espiritual diante da inferioridade das trevas do próximo. Não é assim. Não é pondo uma bandeira de santidade, mas é vivendo isto, fazendo o que você tem que fazer aos olhos de Deus. E aí bondade, justiça, gentileza, isso é algo que pede por um exercício, um esforço. Às vezes nós vamos sofrer perda para andar em justiça, às vezes nós vamos as pessoas vão ranger os dentes no momento, porque nós queremos fazer a coisa certa, e se eu errei, nós erramos, meu time, meu grupo, eles estão certos. Bom, eles estão certos, eles fizeram isso, a gente errou por isso, e as pessoas vão querer quebrar o seu pescoço, mas logo depois, a consciência, o nervo está lá latejando, e o acúmulo desses fótons de luz por meio de uma vida aqui, ali, acolá, situações difíceis pelas quais nós passamos, e as pessoas veem nossa reação, sem falar nada, tudo isso, esta luz começa a iluminar a mente dessas pessoas. E por mais que elas não gostem, elas vão ter que dizer, eu preciso admirar essa pessoa. E logo elas vão começar a compreender o seu erro, a sua falha, o seu pecado, e talvez serem aproximadas de Deus. E não comuniqueis com as obras das trevas, mas antes condenai-as. Isso é uma refutação, não é? Refutação, perdão. E assim, conforme a oportunidade de falar aparece, então você irá falar e dar o teu testemunho de Cristo. Falar com a pessoa sobre o erro e o vazio e a futilidade de uma vida sem Deus. E dar com mansidão a razão desta tua fé, deste teu procedimento e deste teu caráter. E não comuniqueis, mas refuteis as obras das trevas. E quantas pessoas nós poderíamos dizer aqui, em tantos testemunhos que já foram lidos, testemunham que foi um colega de trabalho, um lugar onde trabalhavam, estudavam, e que havia uma pessoa, uma moça, um rapaz, um professor, um chefe, que sempre abstinha daquelas conversações torpes do grupinho, saía assim, não se envolvia, e o estilo de vida, e a fofoca, a maledicência, o escárnio, não estava envolvido com estas coisas, e começou a fazer essa pessoa pensar e sentir-se desconfortável, e convicta da sua pecaminosidade. Então, a partir disso, desejar ouvir o que aquela pessoa tem a dizer sobre o seu Deus, sobre a sua fé. Quantos de nós podemos mencionar isso aqui nesta manhã? Queridos amigos, luz não é apenas o nosso status agora, é o nosso papel. É a fundação vital do nosso testemunho do Evangelho. Versículo de número 12, eu devo correr agora. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Grego de torpe aqui, memorize isso, isso vai lhe ajudar.
significado de torpe aqui é uma desfiguração horrível. Essa é a ideia. Uma desfiguração horrível. Tudo que é uma desfiguração horrível é torpe. Tudo aquilo que Deus criou, que é belo, que é maravilhoso, que é simétrico, que está em padrão, que é balanceado, desfiguração dessas coisas, se tornando horrível, é torpeza. A violência, com o título de esporte, é torpe. Onde dois seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, estão se sangrando, se esmurrando, e se amassando, e se quebrando sobre o título de esporte. Isso é torpe, isso é desfiguração horrível da criação de Deus, da imagem e semelhança de Deus em duas pessoas, se comportando não como imagem e semelhança de Deus, mas como imagem e semelhança do diabo. Isso é torpe assistir isso. Vestir uma camisa proclamando isso, está na presença de coisas como essas. Torpe. Torpezas, conversas que deveriam promover o bem do outro, misturada com sujeira, vulgaridade, isso é torpe, desfiguração horrível. E quanta torpeza nós vemos, não é? A desfiguração da própria pessoa, do próprio corpo, aquilo que é mal, aquilo que é terrível. Torpezas. Falar de coisas pecaminosas que são feitas em secreto, praticadas. São vergonhosas, nem torpezas, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é uma desfiguração horrível. No versículo 13 é a mesma ideia, mas todas estas coisas torpes se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta, aquela luz que você irradia, bondade, sinceridade, não é? De caráter, retidão, verdade, humildade. Esta luz reprova a escuridão, as obras das trevas. Paulo está dizendo isso. Se alguma coisa deve ser provada, refutada como errada, essa tarefa será cumprida pela luz. A luz evidencia, na verdade, o que estava nas trevas, oculto, bondade, justiça e nosso comportamento. Versículo de número 14, ele então diz: por isso diz, desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Bem, essa é uma citação de Isaías no capítulo versículo 21, por isso diz onde em Isaías 61, versículo 1, disse o seguinte, exatamente, 60 na verdade, versículo 1, levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo. Levanta-te, resplandece. Palavras belas, não é? Mas Paulo não está mudando o assunto aqui neste versículo 14. Por isso, desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo esclarecerá. Por que eu estou dizendo isso? Perdão. Porque quando nós lemos muito rápido, nós esquecemos o contexto e parece que Paulo começou a lidar com outro assunto. Aqui ele está falando para crentes, de repente ele começa uma exortação evangelística. Levanta-te dentre os mortos, seja salvo, Deus te iluminará. Sim, nós podemos usar esse texto como um texto evangelístico, porque esta é a natureza, buscar a Deus e ser iluminado. Mas ele está falando ainda a crentes, lembre-se do contexto. Então, quando ele diz essas palavras, por isso desperta tu que dormes e levanta-te de entre os mortos e Cristo te esclarecerá, levante e brilhe a tua luz, é o que ele está dizendo. Bem, como isso acontece? Garanta que esta bondade, justiça, verdade esteja continuamente influenciando pessoas em tua volta. E esse é um testemunho em favor do Evangelho. Você e eu devemos isso a Deus. Mas aqui no versículo 14 é uma exortação, não é? Ele não está mudando de assunto. Portanto, desperta tu que dormes. Somos nós, isso é para nós. Por quê? Levanta-te de entre os mortos. Mas nós não estamos mortos. Mas às vezes é como se nós estivéssemos dormindo entre mortos espirituais. E a nossa luz não é vista, não é percebida. Isaías 60 diz então, levanta-te e brilha. Isso é dirigido a crentes. Aqueles judeus, para quem Isaías fala, estavam desanimados. Pior período da nação de Israel. Babilônia estava chegando. O culto tinha sido corrompido, os profetas tinham sido corrompidos, mortos, eles estavam desanimados. Eles diziam assim mesmo, quando virá o Messias,
do Senhor tão prometido. Então, Isaías se dirige a essas pessoas, crentes fiéis, e ele está dizendo para eles: o Messias virá. E Paulo toma esta declaração de Isaías, traz para mim e para você no Novo Testamento, e parafraseia aqui em Efésios 5,14, e ele diz para nós: por isso diz, quem diz? Deus, através dos lábios de Isaías, 780 anos antes, ao seu povo, diz agora para nós também a mesma coisa. O Senhor Jesus Cristo está às portas, Ele virá. E nós saímos por este mundo na segunda-feira, e é triste e agonizante ver a corrupção deste mundo, e como essas coisas são pegajosas, e é difícil tirar, e você está numa luta, e a corrupção, e a maldade, e a imoralidade, todas estas coisas, e o mundo em decomposição, e tanta violência, e você diz: quando virá o meu Salvador, Maranata? Então vem a palavra de Deus e diz: Ele está vindo, Ele está chegando, Ele está perto, Ele está próximo. E assim, queridos irmãos, porque Ele está próximo, então nós devemos ser luzeiros neste mundo, apontando para Ele, para o caminho que conduz à vida eterna. Isso é dito pelos lábios do apóstolo Paulo para o povo de Deus em todas as épocas. Versículo 14, por isso diz: desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. É para nós. Será que nós estamos dormindo, meus irmãos, e as faltas mencionadas no versículo de número 9, as virtudes do versículo 9 estão em falta em nós? Sim, eu sei que isso é o fruto do Espírito Santo, mas será que eu penso sobre isso todo dia? Que a luz que eu irei irradiar, o meu testemunho, é isto: vontade, bondade, justiça, não é? Equidade, verdade. E então esta luz que atrai a atenção das pessoas por aquilo que eu creio, irá levá-las a buscar a razão da minha fé. É assim que o cristianismo opera. Santificação é um meio de evangelizar, é o caminho. Talvez nós temos que dizer: eu sou um cristão, Cristo me salvou, há evidências, eu vou à igreja, eu adoro o Senhor, eu tenho servido ao Senhor, a palavra de Deus é autoridade em minha vida, mas eu perco o controle de mim mesmo entre os familiares e dou mau testemunho. Eu falo o que eu não deveria, o que pula na cabeça eu saio falando, eu não percebo o que eu faço. Eu amo a Cristo, mas eu dou um mau testemunho. E as minhas reações no escritório, entre amigos, na sala de aula, bem, eu não sou visto lá como uma pessoa razoável. Eu sou visto às vezes como uma pessoa intrometida. As pessoas começam a me dar certos apelidos e eu não percebo. Fulano, Beltrano, porque eu sou inconsistente, ou braço curto, ou isso, aquilo, etc, etc, etc. Querido irmão, eu não sou visto assim, gentil, suportivo, sincero, atento. Isso acontece conosco muitas vezes, e o nosso testemunho é derrubado. Desperte, veja o perigo de envergonhar o Senhor Jesus Cristo, Ele está às portas. Levante-te desta atitude errada, desperte, brilhe a tua luz, o teu Redentor vive, Ele voltará e dará a cada um, tem em sua mão o seu galardão. Retome perspectiva espiritual. As coisas e os cuidados legítimos desta vida se empilharam em volta de você e você perdeu perspectiva espiritual. Ele está voltando, você é um salvo, teu status é luz e o teu papel é luz. Desperte, diz o Senhor, levante e brilhe. Em outras palavras, veja o perigo de envergonhar o Senhor Jesus Cristo, teu Salvador, e perder bênçãos espirituais e não ter nenhum testemunho verdadeiro na família, no local de trabalho, porque você não controla as tuas palavras. E você é aquele tipo de empregado que trabalha com o olho no chefe, ou empregador todo desorganizado, mau testemunho, desonesto. Desperte, acorde para o teu status de filho da luz, e Deus te mostrará o que está errado.
E então te dará força para você se firmar no caminho e confiar nele. E você não pode perder a oportunidade, o respeito das pessoas. Meus irmãos, essa é uma exortação para cada um de nós, para despertarmos da letargia espiritual. A nossa vida não é só no domingo como cristãos, não é apenas um status, é um papel. Pode ser que a minha comunhão com Deus hoje esteja grandemente interrompida. E talvez eu tenha perdido uma medida, uma fatia grande da minha certeza espiritual, minha segurança espiritual. Será que eu tenho focado em minha conduta dia a dia, vivendo para o Senhor, com um senso de dívida a Ele, com um senso de que Ele me vê, com um senso de que Ele está retornando perspectiva espiritual? Ou eu me tornei muito tranquilo, muito satisfeito comigo mesmo, e eu percebo, bom, eu não estou agindo tão mal, não estou causando problema para ninguém, tem umas falhas aqui, eu estou satisfeito nesta zona de inércia, de letargia espiritual. Bem-aventurado, diz o Senhor lá em Mateus capítulo 5, aquele que tem fome e sede por justiça, porque eles serão fartos. É exatamente isso que Paulo está dizendo. Fome por esta justiça em minha alma, por retidão de caráter. Fome por justiça no mundo, um desejo de viver assim e dizer a cada dia, Senhor, me ajuda, miserável homem que eu sou. Eu preciso melhorar, eu preciso mudar para te agradar. Eu vou levantar. Tremendas palavras, não é? Tremendas palavras do apóstolo Paulo. Então no versículo 15, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Vede prudentemente como andais, com prudência. Quando você anda com prudência, você anda olhando em volta. Você anda olhando em volta. Um soldado da infantaria anda com um fuzil na mão, olhando cada arbusto, cada perigo. Olhe com cuidado. Você está num local de trabalho, de estudo, você sabe que certas situações estão formando em sua direção, que vão lhe arrastar para um mau testemunho. Ande com prudência. Deve haver prudência. E é isso que nós fazemos. Será que nós imaginamos que podemos vagar pela vida no piloto automático? Não, queridos irmãos, nós não podemos. Havia um pequeno corinho, um pequeno cântico, nos anos 80, anos 90, que dizia assim: a minha vida é como um barquinho a vagar, não é? Lá vai o barquinho vagando, sou como um barquinho cruzador, vagando pela vida, mas que me conduz ao Senhor. Isso é falsa teologia. Nós não estamos vagando, nós estamos peregrinando para um alvo, um destino, um lugar. Será que nós vagamos pela vida sem lembrar disso? Não sejais como nécios, diz o apóstolo Paulo. Nécios. O que são nécios? Pessoas despreocupadas, casuais, imprudentes. As coisas estão acontecendo, eu estou aqui tranquilo. Imprudente. Não sejais nécios. Será que você diz sim demasiadamente para as pessoas e o teu trabalho não é feito, a tua responsabilidade não é feita e tudo está desorganizado porque você não consegue dizer não? Será que você só diz não para as pessoas e tudo é só você, embora você tenha que terminar isso, aquilo mais? Amigos, vamos fazer aquilo mais, a pessoa te convida. Vamos ali, acolá, é sábado, vamos dar um passeio nisso e naquilo e vai ser às 11 horas o programa no sábado à noite. Vamos sim, eu quero sair. Nécio. E no domingo eu vou estar dormindo. E a minha alma não está adorando a Deus, porque a alma desperta que adora o Deus vivo. Não andais como nécios, nós temos uma vida cristã, nós servimos a Deus. Eu não percebo que tanta coisa está vindo no meu caminho e vai me impedir de orar ao Senhor e a minha devoção e o meu estudo da palavra de Deus, de me importar com aquele irmão, aquela irmã, de servir ao Senhor, de testemunhar de Cristo. Sede prudentes. Será que isso vai afetar a minha prioridade? Eu pergunto isso. Será que eu posso passar a minha vida inteira gastando tempo? Eu chego em casa, cansado, celular ou televisão, daqui a pouco vem uma coisa, será que eu paro? Peraí, deixa eu virar isso aqui. Será que isso aqui está roubando do tempo da minha prioridade espiritual, da minha devoção, do meu dever? Será que isso aqui, que eu começo a fazer na sexta-feira ou no sábado, irá afetar a minha presença
na casa de Deus. Eu vou dizer, não pude vir, sim, mas de quem foi a culpa? Sejam prudentes. Queridos irmãos, eu me lembro quando era criança que havia certas coisas que as pessoas não falavam, que não eram aceitas como justificativas, eram desculpas, eram feias, e ninguém falava. Por exemplo, ninguém dizia, eu me lembro quando eu comecei a me chocar, ali no início dos anos 90, adolescência, quando as pessoas começaram a mudar e adicionar certas coisas que nós sabíamos que isso não era aceitável. E alguém chegava bem atrasado no culto ao Senhor, ou numa obra a ser realizado, e a pessoa diz, desculpa, eu dormi demais. Isso é uma justificativa? Você não tem vergonha de falar isso, não? Uma justificativa é o carro bateu, bom, não foi contra a tua vontade, força maior. E nós começamos a trazer essas coisas. Eu dormi, desculpa. Não é? Você recebe um produto na tua casa e o entregador vem, e o negócio está amassado, quebrado e riscado, e a pessoa, não, porque na hora o carro passou ali, amassou isso aqui, está aqui, assina aqui. Peraí, mas explicar o problema não resolve o problema. Nós estamos entrando mais e mais nas trevas. Isso não pode vir à nossa vida como crentes. Será que nós somos prudentes na maneira que nós estamos agindo? E eu penso de antemão, isso vai afetar. E com que cara eu vou estar com medo do povo de Deus? E trabalho e a obra do Senhor vem e eu nunca estou presente. Eu deveria ser colocado numa fileira ali da igreja, uma fileira dedicada a pessoas que não servem a Deus. Você senta aqui, todo domingo. Se eu digo isso a mim mesmo, então eu começo a me levantar e a despertar. Essa é a única vida cristã, a única vida de verdadeira santificação. Santificação não é levantar a mão, sentir uma música, gostoso, ir para casa e voltar a viver as mesmas coisas. Santificação não é uma música bonita, gospel de fundo, e na segunda-feira não tem música de fundo, eu não tenho poder sobre o meu pecado, porque eu não me levanto em obediência à palavra de Deus. Isso é verdadeira santificação, e o resultado dele é um fruto que permanece. Agradar a Deus, receber mais bênçãos, ser instrumental na mão do Senhor, conhecer da intimidade do Senhor, andando com Ele. Você é um crente, querido irmão, mas você está a postos, portador da luz divina no teu local de trabalho. E as responsabilidades cristãs devem ser cumpridas. Tempo de oração, tempo de leitura da palavra de Deus. Você e eu somos responsáveis diante de Deus por isso. E assim essa é a diferença entre uma pessoa nécia e uma pessoa prudente. No versículo 15, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Bem, a pessoa prudente é consciente. Ela não cria atalhos em sua devoção, é vigilante quanto ao seu período de oração, consistência, continuidade, cuidado e vigilância. Isso é prudência. Bem, eu concluo por aqui, porque há tantas exortações. Nós devemos aplicar isso às nossas vidas. Como nós nos organizamos. Aplique isso à vida dos pensamentos. É um grande mal quando uma pessoa passa tanto tempo pensando em coisas não proveitosas. Todos nós temos esta inclinação e corremos este risco. Quando isso acontecer, você tem que se levantar daquilo ali. E de repente estou fazendo alguma coisa, e começa um pensamento. E o tempo passa, e está passando. E Satanás, que não perde tempo, ele começa a dirigir aquele meu pensamento, me colocar debaixo do holofote de tudo, ou me sentir amargo com alguém, porque isso e aquilo, eu estou lá. E a obra não é feita, ou a minha oração não é levada ao Senhor, a Bíblia não é lida. Aplique isso, levanta e brilha e desperta para o Senhor. Há tremendas exortações aqui. Será que eu estou perdendo tempo? Eu pego aqueles catálogos grandes lá da loja X ou Y, eu sento no sofá e fico, mas que vestido bonito, mas que ferramenta poderosa, faz tudo que você quer, mas isso aqui, essa parede está feia, vou mudar por isso aqui, e as horas vão passando, e Satanás irá aproveitar e plantar cobiça, o desejo por este mundo. E eu já não orei, eu não liguei para alguém para encorajar, para animar, amor fraternal, para fortalecer este cimento. Eu não falei de Cristo. Vigiai, sede prudentes, levanta e brilha, diz ao Senhor. Pergunte a si mesmo, a quem eu pertenço? Essa é a grande pergunta honesta. Eu pertenço a mim mesmo ou a Cristo, meu querido Salvador, que me amou e se entregou por mim?
E por gratidão eu devo viver para Ele e honrá-lo e levantar-me, isto é, em qualquer dessas situações, tomar as rédeas, mudar para agradá-lo e servi-lo, e estar a postos e a tempo e ser frutífero no reino de Deus. Ouça essas palavras. Porque no outro tempo nós éramos trevas, mas agora luz no Senhor, andai como filho da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando ou provando o que é agradável ao Senhor, aquelas pessoas. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem oculto até dizer é torpe. Mas todas estas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso, desperta, tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não esteja embriagado, não é com vinho, é uma metáfora, claro, onde a dissolução, enchei-vos do Espírito, vida com o Senhor, com o povo de Deus, dando graças ao Senhor, jornando para a eternidade, aguardando o Salvador, brilhando a tua luz, até que o Senhor te chame. E Ele diga, está na hora do meu servo vir para o seu descanso eterno. E será tão maravilhoso, queridos irmãos, poder olhar para trás e saber que o Senhor nos ajudou e nós nos levantamos em cada momento da vida para servi-lo. E nós nos esforçamos para mudar, para agradar o Senhor. E fomos fortes neste esforço até mudar, até subirmos esse outro degrau dessa pena e estarmos num patamar diferente no serviço do Senhor e deixar as coisas velhas para trás e seguir. Quão maravilhoso será ouvir do Senhor suas palavras de amor